Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Eu sou a professora Juliana Pádua. O objetivo de hoje é fazer aí uma memória, uma revisão para a nossa recuperação. E nós vamos começar, obviamente, aí pela sequência didática 1, em que nós fizemos alguns estudos de conceituação, de iniciação literária, se vocês se lembram. O nosso livro de referência, Literatura Brasileira em Diálogo com Outras Literaturas e Outras Linguagens, do Lília Cereja, Teresa Cochá. E como objetivos da aula, nós temos revisar os conteúdos da sequência didática, com a definição da literatura, dos gêneros discursivos, né, classificar, entender gêneros discursivos, e dentro dos gêneros discursivos nós temos também os gêneros literários, que nós vimos, o lírico, épico, dramático. Então, assim, nós vamos refletir sobre esse conceito, né, do que é a literatura, verificar as características de gêneros textuais e compreender e classificar também os gêneros literários. Vamos lá? Então, o que nós vamos revisar de fato, né? Antes de passarmos para a revisão, uma dica de estudo para vocês. Então, fazer resumos, sublinhar as palavras-chave, ajuda a memorizar, especialmente essa parte que é conceitual, né, que é conteúdo puro. Então, nós temos esses conteúdos, noções sobre o conceito de literatura, gêneros textuais. Dentro dos gêneros textuais, nós temos os gêneros literários, sendo eles gênero lírico, dramático, e está repetido o lírico aí, mas é o épico, tá? O que acontece? Nós temos também o gênero narrativo, mas o gênero narrativo já é uma classificação moderna, né? A gente está falando aí de uma classificação ainda com base na arte poética de Aristóteles. E, inicialmente, o que é a literatura? Afinal, o que é a literatura? Olha só, então a literatura vem do latim, né? Lembrar aí essa origem dessas produções artísticas, né? De uma cultura greco-latina. Litera, que significa letra, né? É uma das formas de manifestação artística do ser humano, junto com a música, a pintura, a dança, a escultura, a arquitetura. Nós falamos, discorremos bastante sobre isso, né? É uma linguagem criativa que ultrapassa o sentido, o significado comum, né, das palavras que usamos comumente. Também um outro conceito para a literatura é a arte verbal, né? O meio de expressão que tem como veículo aí a palavra, né? Então, obras literárias são obras, produções no formato escrito, especialmente. Mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Mas esse escritor vai transformar, vai elaborar, né, uma linguagem que a gente reconhece como literária. Bem, dos gêneros discursivos, né, ou gêneros textuais, como queiram, é a mesma coisa, são determinados pela esfera discursiva, pela fala, pela comunicação, pela linguagem, e estão presentes na vida comunicativa humana. Bakhtin, né, teórico russo, classifica os gêneros discursivos como primários e secundários, sendo os primários aqueles que nós usamos especialmente no diálogo, na oralidade, e os secundários, mais elaborados, complexos, e, claro, né, aparecem mais na escrita. Então, nós temos o romance, o conto, a crônica, o artigo de opinião, manuais de instrução, tudo isso dentro dos gêneros secundários. Fazendo uma diferença aí entre os gêneros discursivos e os gêneros literários, o que nós temos? Dentro da vasta produção das possibilidades de linguagem, de comunicação, nós temos os gêneros literários, que estão relacionados especialmente à produção artística escrita. Então, entre os gêneros discursivos, existem aqueles que são próprios da esfera artística e cultural e são utilizados por finalidade estética artística, os gêneros literários. Textos da literatura classificados segundo suas especialidades. Esse seria o conceito de um gênero literário.
né? Eles podem ser compreendidos como conjuntos de uma concepção clássica, né? Nós temos 3 gêneros literários básicos, e isso dentro da perspectiva de Aristóteles, né? Na arte poética. Então, nós temos o gênero lírico, épico, dramático e as formas narrativas modernas que nós conhecemos. Dentro dos gêneros literários, lírico, dramático e épico, nós vamos ter, inicialmente, o primeiro gênero aqui a ser trabalhado, o gênero lírico, que está ligado à lira, né? Já conversamos bastante sobre isso. A produção em verso nasce, né, dentro de um processo musical, né? A lira é o instrumento antigo, né, utilizado entre os gregos, para formar aí alguns rituais, algumas produções artísticas. Então, os gregos a compunham, né, ali na lira, acompanhados, né, aí, desse processo musical. Com os anos, passou a ser lírica toda forma de composição poética, com predominância das impressões subjetivas. Isso é um aspecto muito importante que vai marcar a característica desse gênero, subjetividade. Temas, né? O amor, a dor, a tristeza, os sentimentos de um eu lírico, a saudade, o devaneio, o estupor, a contemplação da natureza. Vocês viram aí as cantigas, né, do trovadorismo, com esse processo dentro das cantigas. Nós temos o gênero lírico ali, cantigas de amor, cantigas de amigo. E um exemplo moderno do século XX, meados do século XX, é o soneto de Vinícius de Moraes, né? Então, o soneto, que é essa produção clássica, de 2 quartetos, 2 tercetos e versos decassílabos, especialmente. Temos mais para frente também versos dodecassílabos, né? 12 versos métricos, mas inicialmente com 10. E essa forma fixa de produção poética, né, que foi depois resgatada por um poeta moderno. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esses 2 últimos versos são muito famosos em relação a essa descrição do amor, né? Que seja imortal e infinito enquanto dure, né? Então, a metáfora da chama para o amor que não dura, que em algum momento se apaga. E aí nós temos esse processo poético da construção, com figuras de linguagem, com o lirismo amoroso, essa confissão amorosa, né, ao ser amado aí por parte, na construção de Vinícius de Moraes, o soneto, né, uma promessa, soneto de fidelidade, e uma repetição, né, ri meu riso, que não é considerado vício aí nessa construção poética, né, seria num texto dissertativo. Repetição de estruturas também, né? Quem sabe a morte, quem sabe a solidão, uso de uma antítese também, né? Desses processos em contraste. Então, a gente percebe nitidamente que é uma linguagem poética literária, né? E está dentro do gênero lírico, numa perspectiva subjetivista, com a expressão de um lírico. Tome nota, né, aí dessa parte formal do poema, que nós vamos revisar de novo, né? Lembrar
de alguns aspectos que formam essa estrutura poética, né? Como o verso, a estrofe, a rima, o ritmo, a métrica e escansão, né? Escandir o poema é dividir em sílabas poéticas. Então, vamos recordar essa parte. Bem, o verso é cada linha do poema, né? Nós temos versos brancos, sem métrica, ou livres, né? Também aí, aliás, os versos brancos são os versos sem rima, né? Os versos livres sem a métrica. Nós temos a estrofe, né? Que seria o conjunto de versos, conjunto de linhas nessa composição. E aí, de acordo com a quantidade de versos em uma estrofe, eu tenho uma classificação: 2, dístico, terceto, quarteto e outros. A rima, né, que seria o recurso da musicalidade, e quando a gente faz a leitura do poema, a gente percebe isso. O ritmo, né, que é o efeito produzido pela alternância de sílabas poéticas átonas ou tônicas, que dão essa melodia aí também, né, repetição de sons consonantais ou vocálicos, né? Consonantais, muitas vezes a gente pode ter uma aliteração, e a repetição vocálica com assonância. A métrica, né, que é a medida do verso, que é feita a partir da escansão, a contagem de sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas, né, da mesma contagem de uma sílaba gramatical, porque às vezes na sílaba gramatical eu vou separar R, SS, o que não acontece numa percepção sonora, né, dessa divisão poética. Então, eu junto as vogais numa única sílaba, as vogais com a mesma pronúncia, né, e conto até a última sílaba tônica. Quanto ao número de sílabas, os versos podem ser monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos e assim por diante. Tem uma observação importante, né, que é essa classificação das redondilhas. A redondilha menor, que são os pentassílabos, né, 5 sílabas métricas, a redondilha maior, que são os heptassílabos, ou versos de 7 sílabas. Além disso, também nós temos o verso chamado alexandrino, com 12 sílabas, e quando eu tenho acima de 12 sílabas, são chamados versos bárbaros, né? O verso livre aí não se enquadra nesse esquema. Do gênero dramático, né, como a segunda produção a ser revisada aí, o que nós temos como características? São textos literários feitos com o intuito de serem encenados, dramatizados, e o texto, né, o texto teatral dramático tem características diferentes de um gênero narrativo, por exemplo, de um texto narrativo. Do grego, né, essa palavra drama, que significa ação, está dentro aí, né, também do gênero narrativo. No lugar de um narrador, nós percebemos o diálogo entre as personagens, e é por meio dessa fala entre as pessoas que atuam que nós podemos acompanhar a história. O discurso é sempre direto, né? Atores, plateia e palco compõem esse gênero dramático. O cenário, figurino, sonoplastia são características próprias. Lembrar que o texto dramático tem também características próprias, né? Com o uso de marcadores de ação, de movimentação das personagens em cena, de rubricas, né? Com essas marcas. Eu destaco o nome das personagens com uma letra em caixa alta, às vezes, ou um destaque. Nós temos uma linguagem corporal e gestual para ajudar a entender o processo narrativo, e a ausência de narrador, que eu já falei anteriormente. Os subgêneros dramáticos que nós temos: a tragédia, né, já trabalhada por Aristóteles, que desperta o temor e a piedade, né? Daí a gente tem a função catártica, né? Esse derramamento de sentimentos, a identificação.
Então, paixões e vícios do homem, conflito entre o caráter do herói e o seu destino. Uma tragédia famosa, né, é Édipo Rei. A comédia, que são ações que criticam a sociedade, comportamento humano, para ridicularizar alguma situação, né? Vejam que nós tratamos lá no trovadorismo desse gênero satírico, cantigas de maldizer, cantigas de escárnio, né? E aqui, dentro do gênero dramático, Gil Vicente trabalha também com os autos e as farsas que assumem um pouco esse papel, né? Como nós temos aqui, da comédia. Comédia exagerada dentro da farsa, agressiva, crítica social, uma encenação do texto, né? Lembrar que a farsa ela é centrada muito nos tipos sociais. Então, nós temos lá o velho da horta, o velho, a moça, e os autos já são de um teor religioso mais forte, né? Até com alegorias, com representações do bem, do mal. E também, né, é uma espécie de comédia de origem medieval com conteúdo religioso, simbólico, profano, popular. Um exemplo de texto dramático é Ifigênia em Áulide ou Aulis, que é um texto indicado por pais, depois a gente, né, vai comentar mais sobre ele, pode comentar em outra aula e vocês podem buscar esse material. E aí nós temos alguns dados sobre essa obra. É a última obra conhecida do dramaturgo Eurípides, escrita entre 408 anos antes de Cristo, né? Ano da representação de Orestes, encenada pela primeira vez em 406 AC, quando da morte, né, de Eurípides, e é uma tragédia grega. A história centra-se em Agamenon, que é o líder da coligação grega antes e durante a Guerra de Troia, né? Então, lembrar aí que a Ilíada também é uma produção épica em torno disso. E aí nós temos, né, esse papel difícil, né, que Agamenon tem de sacrificar a própria filha, Ifigênia, né, para cativar, porque deve favores a Artemisa, né, ou Ártemis, e permitir às suas tropas zarpar a antiga cidade de Aulis, de modo a defender a sua honra na batalha contra Troia. Então, ou é a filha, ou é a vitória na batalha. Bem, nós temos, né, uma divisão aí que vale a pena depois ler com mais detalhe, né, desses gêneros literários, do épico, como uma longa narrativa de presença de um herói, né, uma temática histórica, feitos heróicos, que reúne essas características de narração e texto inverso, né? O gênero lírico, que é especialmente na forma poética, em que predomina a subjetividade. Aí nós temos alguns tipos: o soneto, a ode, o hino, a elegia, o idílio, que são poemas pastoris, a sátira, né, também, dentro dessa parte, e o gênero dramático de representação, né, com diálogos, monólogos. Nós temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, que é a junção dessas duas, a farsa e o auto, como nós já vimos. Agora nós vamos a uma proposta de atividades, né? Vamos fazer juntos e depois vocês revisem, tentando fazer sozinhos aí. Bem, aqui nós temos a primeira proposta, né? A partir do que estudamos sobre o conceito de literatura, gêneros do discurso e gêneros literários, marque a única opção correta. Então, vamos lá. Gênero discursivo, gênero textual, é a parte comunicativa que agrupa apenas elementos linguísticos de uma expressão escrita verbal. Será? A literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura e o teatro. Os gêneros literários fazem parte de uma classificação distinta dos gêneros discursivos, que trata especialmente do texto do cotidiano e com linguagem denotativa. Então, será que faz parte de outra classificação e tem linguagem denotativa? O gênero épico é um gênero literário, mas não pode ser classificado como um gênero discursivo. Por apresentar uma forma ficcional, os textos literários acabam se afastando da nossa realidade, aparecem desvinculados das questões do cotidiano.
Qual será que está correta aí? Vamos lá? Pensa. Eu colocar aqui. Olha só, nós temos. Então, a literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura e o teatro. Eu li exatamente isso para vocês, né? Então, lembrar que o gênero literário, né, os gêneros literários estão dentro, né, do gênero discursivo, né, o gênero textual. Passando para a próxima. O termo gênero é utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e conteúdo. A primeira tentativa de organizar a produção literária de acordo com as características da obra foi feita por Aristóteles na Antiguidade Clássica. Leia os itens de uma assim que associa os gêneros literários, lírico, épico e dramático aos respectivos exemplos e características. Então, nós temos A para o gênero lírico, B para o gênero épico e C para o gênero dramático. Vamos lá, a classificação? Olha só. Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos em longos poemas narrativos, em que um acontecimento histórico é celebrado em estilo solene e grandioso. Qual seria esse? É o gênero épico, né? A representação de fatos com a presença física de atores que representam ora temas sérios, movidos por diversas paixões, ora episódios cotidianos. Gênero dramático, né? Manifestação de sentimentos pessoais, predominando, assim, a função emotiva da linguagem, bem como os estados de espírito de uma voz particular. Quando fala em emoção, subjetividade, né, voz particular, isso aí é o gênero lírico, né? Agora, vamos a um exemplo de texto para a gente identificar o gênero. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me em novas esquivanças. Que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca d'outrem, navegados, prosperamente os ventos assoprando. Quando à noite estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece sobre nossas cabeças aparece. Eu li 2 trechos aí, mas esses 2 trechos não têm a mesma classificação. Então, olha só, busco o amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar-me. Há um subjetivismo, a presença de um eu, né? Esse eu lírico dentro da classificação do gênero lírico. Agora, o outro trecho aí dos Lusíadas, né? É claro, teria que saber a referência da obra como uma obra épica. Está falando das navegações e dos feitos heróicos desse povo. Então, olhem aqui o gabarito, né? B, C, A, B. Número 3. É possível notar que as combinações rímicas, né, o ritmo, as rimas que nós temos como características do texto inverso, são diferentes entre os poemas abaixo. Leia-os e classifique, respectivamente, os tipos de rimas. Então, vamos ao primeiro texto. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Eu tenho aqui, olha, noturnos rimando com soturnos. A. Solidão, canção. B. Eu tenho pares, né? Um emparelhamento, concordam aí? Depois, no texto, no segundo texto. Ilustríssimo caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Amigo, contigo, urgente, corrente. Nas extremidades, nos polos, né? Amigo, contigo, urgente, corrente. Vamos a essa classificação? Então, que rimas são? Alternadas, a primeira, interpoladas, emparelhadas, opostas. Como é que é? O que vocês pensaram? Como é que vocês identificaram? Aqui, nós temos primeiro os pares, né? A, B, emparelhadas, e rimas opostas, A, B, A, nos
nas extremidades, né, e no meio. Essa é uma música, aliás, não é uma música, né, é um poema, mas eu ia dizer que foi musicado pelo cantor da MPB, né, Fagner, e é uma composição, uma produção em verso de uma poeta portuguesa chamada Florbela Espanca, contemporânea aí de Fernando Pessoa, no século XX. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. O título aí resume exatamente essa ideia do fanatismo daquele que só enxerga o amor, né? Então, por isso que ele diz que é o princípio e o fim, né? A partir do poema Fanatismo, julga os itens a seguir. Então, vamos lá. Nos quartetos, um eu lírico feminino revela a força do amor que sente. Segundo esse eu, seus olhos enxergam apenas o amado, que se transformou na sua própria vida. Nos tercetos, o eu lírico, que são as duas últimas estrofes, né? O eu lírico concorda com a opinião alheia acerca do amor. Será que ele concorda? Tudo no mundo é frágil, tudo passa, ressaltando a importância da religião na formação cultural dos indivíduos em sociedade. E a terceira afirmativa aí, o poema Fanatismo estrutura-se por meio da forma fixa soneto, com 2 quartetos e 2 tercetos. Então, só a número 2 está incorreta, né? Então, esse é o lírico que transforma o outro na sua própria vida, né? E nós temos aí um exemplo de soneto mesmo. Na número 5, nós temos a seguinte proposta. Analise com atenção o texto a seguir e marque a opção correta sobre o gênero textual em questão, com base nas informações apresentadas nas assertativas. Então, nós temos o chamado soneto de contrição, do Vinícius de Moraes. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando, embalando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade, que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterna em tua vida. Estruturalmente, né, já está falando que é um soneto, a gente tem os 2 quartetos, 2 tercetos, fazendo essa canção nós vamos encontrar versos aí, decassílabos, né? Então, olha só, vejam essas afirmativas, essas questões. O eu lírico, nesse soneto de Vinícius de Moraes, compara o amor sentido com a dor provocada por uma doença ou com a sensação de solidão. Assim, o amor, por ter conotação triste, é rejeitado pelo poeta. Será que está correto isso? O soneto pertence ao gênero lírico, especialmente porque é um texto em verso e apresenta rimas interpoladas em todas as linhas poéticas. Quanto à métrica no poema, temos versos dodecassílabos, ou seja, versos com 12 sílabas poéticas. Para isso, a gente tem que fazer escansão, né? Em relação à disposição das rimas, podemos classificar as rimas em alternadas ou cruzadas na segunda estrofe, com o esquema AB-AB. Então, será que nós temos? Olha, nós podemos classificar como AB, tanto, encanto, doença, intensa, canto, acalanto, AB, e é essa daí. No gênero lírico, os sentimentos do poeta, ora se apresenta de forma subjetiva, com emoção, ora objetiva, com mostras de racionalidade. A gente percebe essas duas
alternâncias? Então, vamos lá? A correta é apenas a letra D. Tá? Então, em relação à disposição das rimas, né, nós temos rimas alternadas ou cruzadas na segunda estrofe desse esquema. Olhem para cá. Canto, acalanto, né? A, suspensa, imensa, então A, B, cruzadas ou alternadas. Pegando aqui um verso, né, para comprovar que não são versos do decassílabos, ou de 12 sílabas. Olha só, tentando até fazer a marcação. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto. Eu conto até o tan, e eu vou encontrar aí, juntando as vogais, né, 10 sílabas. Não são rimas interpoladas, né? E eu não tenho essa alternância entre subjetivismo e racionalidade. Pessoal, é isso. Pelo menos nessa primeira parte da nossa recuperação. Eu espero que vocês tenham relembrado e tirem as dúvidas de vocês no chat ou no fórum. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Só para terminar aí com uma frase sobre educação, dita por Paulo Freire, pensar um pouquinho, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ninguém nasce feito. É experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.